Interação Podcast começando depois de uma semana praticamente quase parada aí, ó, com o carnaval, não é verdade? Você sambou muito? Olha, eu fiquei em casa. Eu não sou muito de festa, aglomeração, não. Mas aproveitei cuidando do lar. Então eu quero aproveitar, já começar esse nosso pod de hoje, convidando você que está aí sentadinho em casa, abrindo essa porta para a gente poder entrar pela sua TV, pelo seu celular, pelo seu tablet, se inscrever no canal. Se inscreva, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos episódios. E aproveita já, compartilha, tá? O chat está aí do lado para você poder participar. A gente vai falar com um amigo muito querido que é ator e vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dele e da peça a qual ele está retornando aos palcos. Mas antes de eu falar quem é, quero agradecer aos meus patrocinadores, começando pelo presidente dos 5 comerciários Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra. Como vocês sabem, a gente faz um trabalho excepcional junto aos trabalhadores há muitos anos e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Para mais informações e conhecer o trabalho do seu Jair de pertinho, é só você acessar o site que está aí na tela. Vamos falar de coisa deliciosa? Olha, porque quem não gosta de dar um up, trazer mais sabor na hora da relação? O Love, a Love é adorar. É só você entrar na sua pepperblend.com.br. Para você que não conhece, a Pepper é uma das maiores empresas do setor alimentício voltado ao mercado adulto. Lá você encontra diversos produtos para você trazer, como eu disse, mais sabor e diversão na hora da relação. Géis comestíveis, canetas saborizadoras e tem a linha do momento que está fazendo maior sucesso, que é a linha de autocuidado Mo, e tem os energéticos Mo e Mozão. Os dois vem com maca peruana, aumenta a libido, tem colágeno, fibras. A linha de autocuidado tem sérum, redutor de manchas, firmador, tem mousse corporal, sabor framboesa. Imagina você sai do banho, passa aquela mousse gostosa assim no corpo. No seu ou no do Love, porque você passar no do Love dá para você usar a imaginação, olha só. Além de géis deslizantes, excitantes e muito mais. Sua pepperblend.com.br, vai lá conferir. Bom, para você que está em casa, fez muita festa, né? Olha, a gente sabe que para poder recolher lixo tem que ter um saco de lixo de qualidade. E saco de lixo tem nome, gente. É Embalixo. Presente nos maiores e melhores atacados do país e mercados também. A Embalixo traz uma variedade de sacos para lixo. Vocês sabem que em casa não falta Embalixo. O que eu mais gosto é o bloqueador de odores com alça. Ele já vem com uma alça que facilita, é prático. Puxou a alcinha a hora que você for fechar o lixo, já vai e descarta, praticidade. E o bloqueador vem com aroma de lavanda, ou seja, a hora que você sair com o seu lixo, aquele mau cheiro não fica no ambiente com cheirinho de lavanda. Tem a versão pia banheiro também, e tem também outros tipos de sacos. Tem para o pet, tem para o seu carro, tem saco também para você que tem casa com muita gente, precisa fazer o descarte de um lixo mais denso, restaurante, hotel, tem a linha reforçada, tem a linha sustentável também, que é a linha Oceano, feita com materiais plásticos retirados lá do oceano. Inclusive, eles estavam fazendo uma campanha muito bonita que logo sobem nas redes para vocês, viu? Para você conhecer mais da Embalixo, tá aí na tela, @Embalixo nas redes sociais. E olha, não se esqueça, praticidade e segurança é Embalixo, fechou? E ó, vamos começar. O ano começou. O pessoal geralmente fala que o ano começa depois do carnaval, não é? Então, eu acho que está na hora de você começar a pensar num bom planejamento financeiro, viu? Que tal fazer um consórcio? Eu fiz o meu, lá com o pessoal da Garcia Seguros e Consórcio. Pois é, eu fiz um de investimento. Tô aqui, ó, orando para ser contemplada logo e eu vir aqui contar para vocês. Fui contemplada, Olha, lá na Garcia Seguros e Consórcio você encontra diversos tipos de consórcio. Tem para imóvel, tem para carro, tem para investimento, tem para estética, tem para tanta coisa, gente, nem eu imaginava. Pois é. E você também pode fazer um planejamento financeiro também para o seu filho e para sua filha através de uma carta de consórcio, que ao ser contemplada você escolhe se você quer lucrar 30%, 35% com a venda da carta, se você quer, né, já fazer o resgate ali do valor que você foi contemplado e investir, fica a seu critério. Aí eles vão te dar o melhor caminho para você poder fazer isso com muita sabedoria e planejamento, viu? Então, entre em contato com o pessoal da Garcia Seguros e Consórcio nas redes sociais, é a Garcia Corretora, para você poder já fazer aí o seu planejamento para esse ano 2026, fechou? Bom, eu tô aqui com ele, que é ator, já tive a honra de dividir com ele a apresentação de um
pocket show online na época de pandemia, inclusive, naquela época que tinham as lives, sabe, que os artistas faziam. Foi um privilégio dividir com ele. A gente nem combinou nada, saiu tudo muito bem. A gente já vai falar sobre isso também. E ele vai contar pra gente sobre o retorno de uma peça que se chama O Estranho Mundo de Jack, que é uma adaptação feita aí teatral, criada por Tim Burton e Michael McDowell. Isso, eu tô de frente aqui com o Rodrigo Gomes. Obrigada, amigo, por estar aqui. Obrigado eu, amigo, por ter me recebido aqui hoje para esse bate-papo. E, cara, quem que imaginar que lá no meio da pandemia, aquilo tudo que estava acontecendo, né, a gente ia se esbarrar para poder participar aí de um pocket show. Pois é, foi antes de Terras Amaldiçoadas, não foi? Foi antes de Terras Amaldiçoadas. Foi, porque depois veio Terras Amaldiçoadas, verdade. Isso. A gente já chega lá. Mas me fala, Rô, você é natural de que cidade? Eu nasci e cresci em Suzano. Suzano, você é suzanense, então? Sim, sou suzanense. Hoje tá com quantos anos? Hoje eu tô com 37 anos. Mentira, que você tem tudo isso. Tenho gente, 37. Eu te dava os 25. Nossa, obrigado. Ó, vou falar, nossa geração acho que é a melhor, não é, amigo? Eu gosto, viu? Eu tô 41, pensa. Também não, de longe, eu não quero falar que você tem 40 anos. Não, eu já sofro do mal de Jade. Não, mas nunca parece que você tem 40. Não, amiga, eu sofro do mal de Jade. Por quê? Sabe que é mal de Jade, Não, o que Jadidade. Tá, mas não parece. Total, nem aparência, nem no espírito, porque você é uma pessoa totalmente jovial. Ai, amigo, não acho. Eu acho que eu já tô com cara, acho que eu já tô com cara de tia. Já tô com toque de tia. Eu fiquei pra tia, literalmente, não tem jeito. Não é bem assim, não. Não é mas bem assim, não. Você segue alguma rotina de autocuidado? Você pratica esporte? Você segue uma boa alimentação para você manter essa pele tão assim saudável? Não, na verdade, assim, ó, alimentação, não faço nada de dieta, né? Eu como pouco, me alimento assim, de poucas quantidades, mas nada de dieta. Então, tudo que eu quero, que eu tenho vontade de me alimentar, eu vou lá e como. Eu faço vôlei, né? Então, jogo vôlei há alguns anos também. E academia, de vez em quando dá para conciliar, eu vou. Então, na verdade, acho que é mais sorte, um pouquinho de sorte aí, talvez. Ou genética, né? Vai saber. Não, nem genética também. Não, porque na minha família, por exemplo, os meus irmãos, eu sou do meio. E o meu irmão mais novo, ele parece que é mais velho que eu. Mas a minha irmã mais nova também parece mais velha que eu. Apesar que falam que ela... parece, né? Porque se falam que ela parece minha irmã gêmea, é porque ela é mais velha, né? Não porque eu sou mais nova. Não, eu ainda acho que você parece mais nova. Ih, Amanda dançou, ó, tá vendo? Ganhei. Então ela tá com cara de velha do mesmo jeito. Não é? Isso é coisa sua, da sua cabeça, pô. Me conta, Rô, você sempre teve essa paixão por arte? Tem alguém da sua família que seguiu esse caminho e você se inspirou? Isso foi algo que tocou você desde cedo, a ponto de você investir nessa área? Olha, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre quis ser ator. Sério? Sempre. Sim, desde de pequeno mesmo. Claro, eu fui ter essa noção quando eu já era adulto, já estava mais velho. Mas desde sempre eu quis ser ator. Não tenho ninguém na minha família que seguiu, que incentivava ou algo nesse sentido. Então, eu não consigo te dizer de onde exatamente veio essa inspiração. O que eu consigo te dizer é que desde a primeira vez que eu pisei num palco, que eu precisei decorar uma fala, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. E quando que foi essa primeira experiência? Se você diz que ao pisar no palco pela primeira vez foi quando você descobriu essa magia e que te encantou, mas o que te levou lá? Alguma coisa que já foi um convite inesperado, um sonho que você tinha e foi atrás desse sonho? Quantos anos você tinha? Conta esse pedacinho da história pra gente. Meu primeiro contato, eu tinha 7 anos de idade, eu estava na escola, no primeiro ano, e aí tinha uma turma na escola que eles iam fazer uma apresentação de teatro, e eles precisavam de ter algumas crianças ali só para fazer uns coadjuvantes mesmo. E essas crianças nem falavam, na verdade. E aí eles me chamaram dentre dessas crianças e em um dos ensaios eles notaram que eu era um pouquinho mais desinibido ali. Então pediu para que eu conduzisse as crianças. Então falasse ali uma coisa ou outra para poder dar as deixas e
e aí as crianças me seguirem. Uhum. E aí foi isso, não era, né, nada premeditado, foi um convite assim. E aí eu me lembro exatamente, olha que faz muito tempo, né, 30 anos atrás, mas eu me lembro de algumas sensações. Eu me lembro, por exemplo, de quando a peça terminou, cada ator foi agradecer, né, lá nessa formação, cada um falava o seu nome, o personagem que fez, e agradecia o público por estar lá. Eu me lembro desse momento, dessa sensação de eu indo ali pra frente, falando meu nome. Eu me lembro que eu esqueci o que eu era. Então, na hora, teve uns adultos lá que teve que assoprar pra mim, pra falar, olha, eu fui fala que você foi um figurante. Fiz o papel do figurante, Uhum. eu esqueci na hora, mas eu me lembro da sensação. E aí, a partir dali, eu me lembro de ter essa vontade de querer fazer aquilo o tempo todo. Caramba, você lembra qual era a peça? Não lembro. Não lembro, muito Não tempo. lembro, muito Essa tempo. recordação não guardou. Não, e assim, eu não tenho Não tem nem vídeo, registro. Naquela época, acho que não tinha muito disso não de tinha. registro, né? E era uma coisa assim da escola, que não era algo feito, por exemplo, Pros para a pais, prefeitura, para os pais, não era nada disso. era mais interno. É, Acho que a maioria das coisas começa dentro de escola, né? sim. Acho que todo primeiro passo ali, normalmente as primeiras experiências vêm daí, né, da escola. Profissionalmente mesmo, você iniciou quando? Profissionalmente, que eu decidi investir, foi em 2017. Que aí eu realmente... Vão fazer 10 anos. 10 anos, isso. Aí, porque nesse período, né? Ali eu tinha um outro trabalho, né? Então eu já tinha uma carreira ali sólida. Então eu decidi estudar em 2017 como hobby. Né? Eu falei, bom, tem uma carreira sólida. Ali eu não achava que eu ia trabalhar profissionalmente como ator mais, porque eu achava que já tinha se passado muito tempo, que não tinha mais como. Mas eu falei, cara, eu vou fazer como hobby, essa vai ser minha válvula de escape, é o que eu sempre quis, e aí eu me joguei. Mas aí não foi, não dava para levar como hobby. Né? Não tem como, quando você se apaixona por alguma coisa, é impossível você... Eu lutei bastante, mas é impossível você olhar para aquilo e falar, cara, é só um hobby. Não é. Você quer mais, você quer viver mais aquilo, você quer estar mais antenado naquilo, então... E aí eu só me joguei. Para quem quer ser ator e às vezes não sabe, é uma área que requer muito estudo, muita leitura, muita interpretação. Inclusive, você fez curso de atuação, né? Sim, eu terminei a minha formação no ano passado. É recente. Eu iniciei em 2017, só que eu levei como hobby por muito tempo. Quando veio a pandemia, aí eu parei por conta da pandemia, e aí eu retomei em 2023, em 2024. Ali em 2024, quando eu retomei, aí eu falei, cara, agora vou finalizar isso aqui, vamos ver o que acontece. E aí eu vim terminar mesmo os estudos no final do ano passado, que aí realmente eu tirei... Vai tirar o DRT. Isso, tudo. Exatamente. Que até é o que muita gente fala, né? A gente tá numa onda onde a gente vê muitos criadores de conteúdo fazendo sucesso, ganhando espaço em telenovelas, né? Não tem jeito. E acho que muitos deles, acho que vem até daquele telekawaii, qualquer coisa que tem na internet, tudo, um monte de versão de novela para rede social. Sim. E que descobre novos talentos, sem formação, mas descobre novos talentos. As pessoas já têm um dom de interpretar, né? Enfim. E como que você vê essa questão de hoje, né? Você vê pessoas que, ao longo de tantos anos, nossa, estudaram, formaram, tiraram lá seu DRT e hoje vê o espaço sendo preenchido por pessoas que ainda não têm nem formação, nem estudaram, as que estão estudando. Eu acredito que talvez não seja nem tanto o entrave, mas eu acho que as que nunca foram atrás mesmo e de repente pegam um papel de destaque. Como que você vê esse cenário? Então, eu acredito assim, que quando existe sim, em todas as áreas, as pessoas que elas descobrem que têm um dom para alguma coisa, né? Nesse caso a gente está falando sobre atuação. Mas eu acho que a pessoa que ela quer investir nisso, ela quer viver disso, ela vai estudar. Até porque você pode ter o dom para fazer algumas coisas, mas aí também tem a técnica. Então você precisa da técnica para você se aperfeiçoar, para você ser excelente em tudo aquilo que você for fazer. Porque às vezes você ter o dom, ele vai ser excelente para um determinado segmento. Para o outro, ele já não vai ser tão efetivo, não vai ser tão suficiente.
né? Em relação, por exemplo, a hoje, essa galera ter mais abertura, eu acho que é uma discussão muito complicada. Por quê? Hoje, a gente tem acesso muito fácil às mídias, né? Então, Uhum. por exemplo, hoje tudo vai para mídia. Então, se a pessoa ela posta alguma coisa na mídia e de repente viraliza, ela já se torna um destaque. Existe ali um fator, um pouquinho de sorte Uhum. também. Naquela época não existia isso, né? Então, os caça-talentos ou a galera que queria ingressar nessa área, eles tinham que sair caçando mesmo e enfrentar filas e fazer testes e testes e testes para conseguir alguma coisa. A visibilidade era muito menor, Sim. né? Então, quando a gente fala da visibilidade, faz com que essa geração de hoje ela tenha mais facilidade para poder chegar a certos degraus, subir alguns degraus. Mas eu acredito que quem estuda precisa ser mais bem visto. Porque a pessoa ela dedicou um tempo àquilo, né? Ela se preparou para aquilo. Claro que não são todos também, porque a gente sabe que também tem pessoas que se formam em N áreas aí, mas Uhum. ela de repente não executa aquilo com maestria, não, né? Sim. Isso em todas as áreas. É, mas eu só não acho muito legal, por exemplo, é exatamente isso que você falou. Então a gente tem lá um cara veterano que tá ali o tempo todo ralando, aí vem alguém que acabou de chegar. O problema não é que a pessoa acabou de chegar, porque às vezes ela tem o dom para fazer aquilo. Uhum. Mas eu acho que ela precisa ter a formação para fazer aquilo. Então é mais sobre ter a formação. Se a gente tem um critério, né? Então imagine-se assim: você vai para uma empresa onde está pegando o analista de RH. Né? E você tem que ter uma formação, né, de RH Para atuar na para área. atuar na área. Então, se você é contratado e você não tem a formação, e aí? Entende? Então, para mim, é muito sobre isso, né? Mas eu acho que eu acredito também nessa possibilidade de se achar novos talentos, né? E aí, se essa pessoa for bem assessorada, ela vai entender que ela vai precisar estudar, ela vai precisar. Até porque a área do teatro, da arte, do cinema é uma área infinita, né? Uhum. A gente nunca vai ter estudado tudo. Você pode passar a vida toda estudando e todo dia você vai ter mais para aprender. Porque, além das técnicas para atuação, para você trazer a verdade naquilo que você está fazendo, entende que o que você faz é trazer a verdade humana. Uhum. É transmitir ali, fazer com que aquilo que as pessoas estão assistindo seja real. Só que para você fazer isso, você tem que estudar o ser humano. Você tem que estudar as pessoas. E você vai passar a vida toda fazendo isso, você sempre vai ter coisa nova a aprender. Uhum. Você tocou até num ponto muito importante, que é sobre trazer essa questão humana para as telas, né? Uhum. Que eu acho que é você se entregar ao personagem, né? Você trazer a essência dele, externar essa essência. E a gente está vindo numa era digital onde a inteligência artificial, tivemos agora recentemente o lançamento de uma nova IA, chinesa, se eu não me engano, que tá colocando as outras no chinelo com questão de realidade mesmo, né? A gente viu Uhum. vários vídeos aí na internet com personagens, por exemplo, da Marvel, algumas outras cenas recriadas de filmes, até mesmo com outras pessoas, e a gente vê que tá se ganhando muita questão. Eles estão trazendo de uma forma muito real a Sim, construção das cenas, ou seja, hoje os grandes atores que passam meses estudando roteiro, em como coreografia, porque tem muita coisa que é coreografada em cena, sim. hoje estão vendo seus rostos ali através da inteligência artificial, sendo criadas cenas ali que eles mesmos poderiam estar fazendo, os diretores de cinema. Você acredita que a inteligência artificial ela possa hoje ameaçar produções como novelas, filmes, séries? Sim, acredito. Até porque hoje, além dela conseguir reproduzir muito bem, existe o fator facilidade, né? Então, por exemplo, com ela, as grandes produções elas têm muito mais facilidade para poder contar aquela história que ela quer contar. Uhum. Agora, só que daí nós estamos falando por exemplo, vamos falar de uma cena coreografada, uma luta, por exemplo. Aí nós estamos falando de uma luta, de um efeito especial, de uma coisa mais voltado para efeitos especiais Uhum. mesmo. Só que quando a gente vai para a parte emocional, aí eu não. Eu não Eu acho consigo que tá muito imaginar. longe disso, muito longe de Ah, conseguir mas eu alguma tenho coisa. medo, viu? Esses Porque dias esse pessoal.
recriando tanta coisa na internet, não Ah, duvido sim. nada que eles alcancem, verem Não, a assim, vão alcançar. realidade, Eu né? também acho que Eu vão. acho que deve pelo menos existir uma lei, alguma coisa que traga segurança na questão de direitos, né? E- Principalmente direito de imagem, essas sim, coisas, sim. né? E assim, tem uma coisa que talvez mude, né? Porque, por exemplo, quando você vai assistir qualquer coisa que seja, por mais que você sabe que ali aquelas pessoas, aqueles personagens não são reais, você quer sentir alguma coisa. Uhum. Né? Você quer. E quando você sente, você não sai só, por exemplo, com uma realização de qualquer forma. Você também grava, pô, como é que aquele ator, aquela atriz chegou nesse ponto? Pô, como que esse diretor conseguiu montar? Como que esse roteirista criou isso para poder nos enganar ou para poder nos impressionar? Eu acredito que com a inteligência artificial, por mais que eles consigam reproduzir tudo, pelo fato da gente saber que não existem pessoas reais por trás daquilo, não é a mesma emoção. Uhum. Porque a questão da interpretação ou do que a gente assiste é por emoção. E a emoção do quê? Humana. É o que a gente vive. Eu acho que pode, num primeiro momento, talvez impressionar? Pode vender, pode. Mas eu acho que num segundo ponto as pessoas vão querer aquilo que é mais real. Porque entenda hoje assim, hoje a gente tem muita facilidade em muitas coisas, né? Muito acesso, tecnologia e a maioria das pessoas ama. Eu mesmo amo Ah, eu tecnologia. adoro. É Acho que maravilhoso. quem não hoje, né? Exato. Mas quantas dessas pessoas também buscam aquela simplicidade, Uhum. aquela paz vou colocar assim, na natureza? Quantas pessoas hoje, às vezes, se enfesam com o próprio celular, quer desligar e não quer mais olhar para ele? Ah, eu mesma fiz isso durante o carnaval. Então, e isso por quê? Você tem a opção de, por exemplo, hoje a gente utiliza o celular, por exemplo, para trabalho, para Uhum. contato, vou colocar dessa forma, né? E a gente tem a opção de, pô, cansei, vou deixar ele de lado, né? E depois eu pego. Uhum. Se de repente a inteligência artificial ela tomar conta de todas essas produções, em que momento que você vai de alguma forma se conectar de uma forma mais pessoal com aquilo? É. Ah, eu posso falar uma coisa, não existe melhor tempo do que, pelo menos o meu, poxa, eu sou 10 anos mais velho que você, eu já coloquei mais nova, ó, mais velho que você, e na minha época não tinha ainda, começou aquele tijolão, aquelas coisas, não tinha nem internet ainda. Uhum. Nossa, era uma época muito gostosa porque a gente socializava. Eu acho que o que ainda mantém, por exemplo, pouco desse contato são os programas de TV, os pods, que você acaba conversando, dialogando olho a olho. Poucas reuniões, porque a maioria das reuniões que você faz hoje em família ou entre amigos tem sempre uma leva que está com o celular na mão porque quer registrar tudo, sendo que o que fica registrado fica na memória, né? Exato. Daqui da gente não vai levar nada. Então, eu acho que essa época era muito boa. Eu vejo hoje essas novas IAs como algo revolucionário para talvez ajudar em grandes produções, principalmente cenas que precisam de um monte de efeito especial, e ali você cria com uma facilidade tremenda, coisa que você passaria dias, meses, às vezes, fazendo uma cena, uma construção de um efeito, coisa e tal. Mas eu também vejo como uma certa ameaça, porque muitas grandes produções se veem hoje assim, né? Caramba, e agora? O pessoal senta ali no computador, digita a cena, já sai tudo pronto, Sim. né? Eu acho que as cenas de combate são muito legais, traz aquela euforia. Mas agora, na parte de emoção, realmente, que você fala que entrega sentimento, eu acho bem difícil. Tá longe da inteligência artificial saber o que é sentimento, eu acho. Eles podem, eu acredito que seja possível reproduzir alguma coisa, mas ir naquela essência que faz com que esteja assistindo, ouvindo aquilo, sinta de fato aquela emoção, eu acho que isso se nós que vivemos isso, entende-se assim, ó, você como pessoa, você vive isso. Você, por exemplo, já se decepcionou, já ficou Uhum, triste, já riu sim. muito, já ficou extremamente feliz. Só que Uhum. se você for fazer alguma atuação nesse sentido, até quem tem técnica, é difícil você reproduzir. E você já viveu isso. Sim, Você sabe como é. é porque você sente ali na hora, mas na hora da cena você também precisa trazer essa essência, né? Para você é Exato. difícil essa parte de externalizar
um sentimento, por exemplo? Você gosta de fazer cena forte, que tem sentimento, raiva, choro? Ou você prefere aqueles papéis? Porque assim, ator não escolhe, mas a gente sabe que sempre tem aquele papelzinho que a gente mais Sim. gosta. Para você é difícil expressar essa parte de sentimento ou não? É sim, é difícil. Na verdade, assim, ó, eu como ator, eu acho que qualquer papel que eu pegue, pra mim é um desafio, né? Eu gosto muito de fazer personagens que têm um fundo mais dramático, né? Por exemplo, eu tenho os últimos papéis que eu fiz foram vilões, né? Então eu trazia uma carga ali mais dramática, um negócio um pouco mais pesado. Eu tinha muita dificuldade em fazer comédia, Sério? porque eu achava que eu não tinha o time, eu achava até que eu não era engraçado fazendo algum tipo de coisa nesse sentido. Mas, já adiantando um pouquinho, esse personagem que eu faço no Estranho Mundo de Jack, ele é um vilão. Eu mudei um pouquinho a personalidade dele e aí transformei ele em um personagem engraçado, Seria um vilão cômico. um vilão cômico. E aí eu descobri que funciona, né? Até que eu até concorri a um prêmio de melhor performance cômica no final do ano passado e ganhei, Olha, que né, como legal. melhor performance Parabéns. cômica. E foi uma delícia fazer, porque você pega um personagem que tem uma profundidade, mas é mais leve de você Uhum, produzir aquilo. Claro, tem também técnicas, são outros sim. tipos de técnica, mas Uhum. qualquer personagem que eu pegar, até porque eu me cobro muito, eu sempre vou achar difícil, achar um desafio. Mas eu prefiro fazer um personagem mais dramático. Eu tenho um pouco mais de facilidade para reproduzir ali esse tipo Eu ia até te perguntar, vilão ou mocinho, mas você já respondeu. é, é assim, eu gosto de fazer, já fiz também Ah, mocinho, é legal. Por exemplo, pra gente que é artista, normalmente se você pega um mocinho, você tem uma mocinha aí, você tem mais tempo no palco, você protagoniza aquilo mesmo, né? Então uhum. dá pra você mostrar várias facetas. Isso é muito legal também. E não é fácil como as pessoas dizem. Ele é até um pouco mais difícil, eu ouso dizer por quê. Você tem normalmente um mocinho, né, ele normalmente é normal, assim, uma personalidade normal, mais amena, e é muito mais difícil você trazer essa normalidade para o palco. É uma sutileza, uma doçura fora de série, né? Exato. Né, então assim, para você chegar e botar uma discussão ali no palco, é um pouco mais fácil, porque você pode colocar isso às vezes com um gesto, você pode colocar isso com a entonação na voz, às vezes até com silêncio você consegue fazer isso. Uhum. Agora você trazer a normalidade ali, sem nada. Você não tá feliz, mas não é aquela felicidade caricata, né? Você tá bravo, mas não é aquela raiva caricata. Isso é um pouco mais difícil. Então, você fazer isso de forma que cative o público é um desafio muito grande, né? Eu já fiz, gostei também, mas eu tenho mais apego pelos meus personagens que são ah, vilões. Aí eu descobri que eu gosto bastante de fazer vilão. E como que para você é fazer essa adaptação pro vilão? Porque eu imagino que sejam dias, horas, meses de estudo. Você faz mais teatro, né? Isso. E acredito eu que no teatro seja uma coisa assim que não tem como você pensar, tudo acontece ali na hora. Como que é esse processo de preparação para você trazer a vida a um personagem e fazer com que ele fique 100% durante todo o espetáculo? É uma pergunta que Uhum. eu imagino que muitas pessoas que são leigas não saibam, e eu sou curiosa, porque eu sou apaixonada em ver as pessoas atuando. Aham. Eu acho lindo quando você vê uma pessoa, você conhece ela, principalmente quando são meus amigos. Você conhece a pessoa, sabe como é que a pessoa, do nada, aquela pessoa muda numa atuação? Que eu recebi aqui a Thaís a ideia há muito tempo atrás, e eu fiz uma pergunta bem sucinta para ela: vilã ou mocinha? Mas ela acho que sentiu que eu estava provocando. Do nada ela me baixa uma vilã aqui, Ah, ela no fez uma meio, do personagem. nada. E eu acho muito legal isso, você trazer essa essência, Sim. assim. Como que é essa experiência, esse processo de preparação? O processo de preparação, ele inicia em primeiro você fazer a leitura do texto. Então, você faz a primeira leitura para você conhecer primeiro a história, Uhum. porque para você montar construir um personagem, é muito importante que você conheça todos os outros, né? A partir daí, você tendo uma história básica,
a gente busca a motivação desse personagem. Então, você vai buscar aquelas coisas que visivelmente, quando você lê o texto, ele não tá ali. Ele está, mas não tá. É o que a gente chama de subtexto. Então, tá nas entrelinhas. Então, você vai buscar entender por que, por exemplo, no caso de um vilão, por que aquele cara é ruim? Às vezes isso não tá no texto. Às vezes você pega uma história onde o cara ele já por exemplo, eu interpretei o Rasputin no ano passado, que era um vilão adaptado da peça Anastácia, né? Do desenho Anastácia. Sim. E ele já começa como um cara ruim. Não existe uma história, um flashback que mostrou por que esse cara, como ele ficou levou ruim. ele a ficar assim. Exatamente. Então, a gente precisa fazer um estudo para entender esse personagem, né? Como ele ficou assim, quem que ele era, como ele nasceu, ele era filho de quem? Né? Quem era a mãe, quem era o pai? Ele foi criado sozinho? Não foi? O que ele gostava, o que ele não gostava? Então, todo esse estudo é feito para que você consiga, de fato, trazer essa essência desse cara e na hora de você fazer a sua atuação, ter uma verdade naquilo. Porque a atuação, ela não basta você saber que, por exemplo, naquele momento você tem que ser ríspido com a personagem central porque você é um vilão ruim. Mas você precisa entender o porquê você é, da onde veio, por que você é com ela e por que você está fazendo aquilo naquele momento. Né? Então, é um estudo muito grande que todo mundo precisa fazer. Isso tanto faz no teatro como no cinema, qualquer personagem que você for fazer, os atores e as atrizes estudam esse personagem para daí conhecer ele e aí sim trazer a essência dele e externar isso para todo mundo que for assistir. Já aconteceu de você ficar um tempo preso a um personagem? Já. Por exemplo, já cumpri meu papel, peça feita, sucesso total, brilha prosperidade. Aí, do nada, você tá lá preso na energia daquele personagem. Você acaba trazendo ele pra sua vida. Já aconteceu alguma vez? Não. Ou você se emocionar demais com a história de algum? Não aconteceu. Porque, assim, desde o início dos meus estudos, alguns professores, né, que eu tive, eles têm... Uma das primeiras coisas que a gente aprende é exatamente ter esse cuidado. Por quê? Quando a gente vai buscar a essência, existem vários... vou voltar um pouquinho. Existem vários tipos de técnicas, né? De autores aí com técnicas diferentes. Alguns, por exemplo, acreditam que você precisa pegar uma memória, uma lembrança sua. Vou falar de algo triste, tá? Você precisa pegar alguma memória, uma lembrança sua, para você poder trazer para aquele personagem, né? Outros autores, eles não acreditam nessa técnica. Eles acreditam que você precisa, de fato, criar ali uma motivação, subtexto, aquilo que a gente chama de subtexto, daí aplicar algo que você já sentiu naquele subtexto, para que você não traga algo da sua vida pessoal para lá. Por quê? Muitas vezes, o ator ou a atriz, quando ele traz algo da vida pessoal para aquilo, ele não consegue desvencilhar. E aí, após, e até durante esse trabalho que ele está fazendo de estudo, ensaio, gravações de cinema, por exemplo, de novela, ele acaba tendo que fazer terapia para conseguir se desvencilhar. A gente tem histórias aí de pessoas famosas mesmo, né, bem conhecidas, que ficou muito tempo presa nesse personagem. Então, desde o início dos meus estudos, eu aprendi que eu não teria que ir para esse lado e foi o que eu segui. De não trazer, de fato, ali o que eu vivi para aquilo. Eu trago o sentimento, mas não pego o que eu vivi e levo para o personagem, exatamente para não acontecer de repente, eu acabar uma peça, estou fazendo um personagem muito pesado, por exemplo, ali com uma carga dramática muito grande, e aí acaba a peça e eu tá sobrecarregado, tá com aquele peso todo. Então, até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu conseguia separar bem. Família sempre foi apoiadora do seu sonho de ser ator ou você encontrou barreiras lá no início? Encontrei. Inclusive, assim, eu demorei para poder ingressar por conta disso, porque eu não tinha apoio, né? Minha família sempre foi muito religiosa, desde quando eu era criança. Então, eu cresci sem televisão em casa, e aí sem contato com qualquer coisa, assim, voltada à arte, e os meus pais acreditavam que não era uma área boa a se seguir. Então, quando eu era adolescente, e aí eu comecei a fazer teatro na escola,
eu iniciei isso de forma escondida. Então, eu ia ensaiar escondido, como eu sempre tirei notas boas, era um nerd assim, né? Então, eu sabia fazer muito trabalho, não tinha problema para estar saindo mais cedo às vezes por conta disso, mas algumas vezes era para ensaiar. E aí eles só foram descobrir um ano depois, quando já era para apresentar, que a escola comunicou e aí não tinha o que fazer, né? Mas aí já estava ali para apresentar e fui. Mas demorou muito tempo para que eles entendessem e vissem isso como algo que eu amo e como uma profissão, de fato, né? Hoje é totalmente diferente, né? Então hoje toda a minha família, meus irmãos, meus pais, meus sobrinhos, eles estão lá em todas as peças que eu apresento. Qualquer coisa que eu vou fazer, eles são os primeiros ali a acessar. Por exemplo, tô participando aqui do podcast com você. Certeza que eles vão ser os primeiros a querer assistir. Quando começa, que horas que lança. E é gostoso quando a família apoia, né? É uma delícia. Muda tudo. Você já chegou a participar de alguma seleção para novela, para filme, alguma coisa? Ou você tem sonho de ingressar nessa área, de repente de ir para uma novela, uma TV, fazer um filme? Quando eu era antes de 2017, né, eu não tinha formação nenhuma, e aí eu nem lembro, na verdade, que forma veio o contato, mas eu participei da figuração de 2 filmes, né? Um foi o último filme que o Zé do Caixão gravou. Então eu fiz uma figuração que eu nem apareço, eu tô no fundo todo borrado. E aí eu já super feliz porque meu nome tava nos créditos, né? E eu fiz uma pequena participação no último filme que o Canarinho também gravou, que foi gravado em Guararema também. Era também só pra aparecer, mas aí no filme dele eu acabei falando uma coisinha ou outra. Infelizmente, ele veio a falecer pouco antes do lançamento do filme. E aí, se eu não me engano, se a informação estiver errada, vocês me perdoem, mas eu acho que a família acabou não seguindo com o lançamento do filme e acabou não indo para as telas, né? Teve uma exibição para todo mundo que participou, para a família, inclusive assistir, mas depois isso não foi para nenhuma mídia ou algo para que a gente tivesse acesso. Essas foram as experiências que eu tive relacionado à televisão, cinema. Mas esse é o meu maior sonho. De fato, fazer novela, filme, série, Bom, eu ainda não o vi atuando no teatro, mas eu já tive o privilégio de acompanhar o Rô durante a direção da abertura que nós fizemos de Terras Amaldiçoadas para Drica Rocha. Você fez o Engenheiro, não foi? Isso, eu fiz a narração, né, do inicial ali do livro. E aí, depois disso, vocês me selecionaram para fazer um conto inteiro, que era o do Pedreiro Maldito. Na verdade, ele tinha que ser o Pedreiro Maldito. Você que narrou, vamos colocar que ator lá, não tinha como. Mas ficou muito lindo. Tem na internet, inclusive, acho que tá no YouTube. A gente tá para soltar agora as outras temporadas, a segunda e a terceira. Eu tô Tem bem coisa curioso. só lá, viu? Então, eu tô bem curioso para ver esse resultado. Acho que na segunda temporada... É a igrejinha. Essa acho que foi a mais tenebrosa, viu? Sim. Olha, eu vou te falar. E que narração, menino. Como que foi pra você narrar esse texto, essa experiência de narrar conto de terror? Você já imaginou? Olha, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de facilidade, primeiro porque eu sou apaixonado pelo gênero, né? Então, você gosta de terror? Gosto muito, muito, muito. Né? Então, você chegar ali, ter a oportunidade de poder narrar um conto que foi feito por uma escritora que aqui, né, pra gente é super conhecida. Sabendo da paixão dela naquilo que ela escreveu por ser os primeiros contos de terror que ela trabalhou. Porque ela trabalhava com a linha mais didática, infantil. Então, pra mim, cara, foi um privilégio. Primeiro porque eu tava narrando, era um gênero que eu amo, e ainda tendo esse privilégio de representar a Drica. Né? Então, quando vocês me fizeram um convite, cara, eu tava no céu, assim, foi uma experiência deliciosa de fazer. Não, foi muito gostoso. Você sabe que ela escreveu esse conto, ela fala que... Eu sempre falei pra ela que eu queria uma rainha. Aí ela escreveu a rainha pra mim. Ela falou que a minha rainha não deixava ela em paz. Ela escreveu o livro, acho que uma semana. Nem isso. Foi pouco 3 tempo. temporadas. Sim. Então, assim, foi muito legal. E acho que a experiência de trabalhar com você foi muito boa. Seguido disso, é claro, a gente meio que não teve. A gente se reencontrou depois dividindo palco, que foi o que a gente falou lá no começo. Sim. Apresentando um pocket show. Não, foi antes.
Foi antes. Não, foi antes, o Foi Pocket antes, Show foi antes. foi antes. Foi através do Pocket Show que aí que eu te vocês chamei. me chamaram para participar de Terras Amaldiçoadas. Foi. Ah, mas dividir o palco com você ali sem roteiro, sem nada, foi ótimo também, porque a gente teve uma conexão, né, amigo? Foi de cara, assim. Eu cheguei bem Total. nervoso, tava bem nervoso. Eu lembro que era a primeira vez que eu tava fazendo aquilo, né? E aí você super carismática, meu, relaxa, fica tranquilo, é um bate-papo aqui, me deixou mais à vontade e foi. Gente, eu só tava preocupada, não esquecer os patrocinadores, o resto deixa fluir. Eu falei, deixa fluir. Você não pensa em trabalhar como apresentador também? Você fala tão bem, se posiciona tão bem. Aquele dia eu fiquei encantada. Falei para ele, nossa, ele manda bem apresentando, gente. Olha, é algo que eu gosto também, mas assim, hoje, como eu voltei agora decidido a seguir isso como carreira. Então, de verdade, eu vou abraçar todas e qualquer oportunidade que eu tiver para que eu possa viver da minha arte, né? Então, seja iniciando como apresentador, seja atuando, seja fazendo uma figuração, qualquer oportunidade que vier hoje, eu vou abraçar. E a partir daí, mostrar o que eu consigo fazer, o que eu consigo entregar, entender se quem vai estar assistindo, vendo, vai gostar também do que eu tenho para mostrar e entregar nas mãos de Deus também, que sempre Ele em primeiro lugar, para que abençoe sempre, né? E aí venha só sucesso. Amém. Tanto é que você agora voltou com o Estranho Mundo de Jack. Sim. Quem que fez essa adaptação? Fala um pouquinho da história e que é para quem está em casa também poder, né, saber um pouquinho do que acontece nesse enredo. Tá. Bom, essa peça, ela surgiu, como eu falei, eu me formei no ano passado, né? Eu estudei na escola Parabolanos, que é a única escola de arte aqui do Alto Tietê hoje. Fica em Suzano também. Fica em Suzano. Então, nós nos formamos no ano passado e, como formação, nós tínhamos que montar um espetáculo do zero, né? Desde roteiro, adaptação para o palco, toda a produção até a apresentação. Como grupo, nós escolhemos fazer o Estranho Mundo de Jack primeiro porque era uma peça que não tinha muitas adaptações feitas aqui, né? Então, era algo que a gente poderia inovar bem, né? E nós queríamos algo que tivesse uma produção mais elaborada para término, porque a gente queria fazer coisas com bastante figurino, maquiagem, num contexto geral. Então, como grupo, a gente escolheu fazer o Estranho Mundo de Jack. Nós montamos essa adaptação em 3 meses, iniciamos em setembro, e aí em dezembro, nos dias 13 e 14, nós apresentamos na mostra teatral que o Parabolanos faz em Suzano, né? E aí deu super certo. Nós ficamos muito felizes, até porque, assim, foi muito melhor do que a gente esperava. Quando você está ali envolvido no projeto, né, a gente idealiza, né? Pô, vai ser isso, vai aquilo. E a maioria das vezes não né? Não sai do jeito que a gente espera, né? Às vezes a gente se frustra um pouquinho, mas, cara, deu super certo. O espetáculo ficou lindo, é gostoso de ver. Nós vamos nos apresentar agora. Tem muita gente que foi nos assistir e tá indo de novo e tá trazendo mais gente porque gostou e quer que outras pessoas conheçam, né? A história, ela foi... nós conhecemos essa história a primeira vez em 1993. Nossa, em 1993. 1993. Quem que teve a ideia de fazer a adaptação dessa peça para poder colocar agora, né? Poxa, assim, vamos trabalhar essa peça pra gente colocar ela nos palcos, fazer essa readaptação e entregar a vida a ela. Então, partiu de mim. Você a ideia foi inicial. idealizador. Eu que levei essa ideia pro grupo. Nós tínhamos algumas outras opções, né? Algumas pessoas queriam adaptar Alice no País das Maravilhas, A Noiva Cadáver, tinha, se eu não me falho a memória, acho que era Hamlet também. Como que é o nome do... eu esqueci. Tinha um outro drama lá também, de época, mas aí o Jack acabou sendo escolhido ali pela maioria. Essa história, ela se passa ali no mundo do Halloween, né, onde
a gente conhece ali no dia que termina o feriado de Halloween. Uhum. Nós conhecemos toda a população de lá, que são criaturas que vivem aí no nosso folclore, nos filmes de terror. Então a gente vai ter ali um lobisomem, um vampiro, um cientista maluco, um Frankenstein, crianças ali terríveis. E dentro desses personagens ali, entre eles tem o Jack, que é uma caveira, e ele é o rei do Halloween. Então ele é o cara que ele prega mais peças nas pessoas no Halloween, ele é o cara que todos ali do Halloween colocam ele num pedestal. Só que o Jack, ele não tá mais feliz com aquilo que ele faz. Ele tá cansado. Então, ele, cansado, ele decide sair por aí para poder buscar um novo rumo, porque ele acha que aquilo não é para ele, não se conhece mais. Uhum. Com isso, ele conhece a terra do Natal e o Papai Noel. E aí ele tem a brilhante ideia de achar que ele consegue substituir o Papai Noel no Natal. E aí o feriado de Natal está chegando, então ele faz com que todo mundo ali do Halloween o ajude a adaptar e tomar o Natal para que eles façam o Natal. E aí é uma confusão gigantesca. E aí esse resultado eu não vou falar, porque eu espero que vocês confiram lá na apresentação nos Mas palcos. com certeza deve ser algo de tirar todo mundo para dar risada. Sim, sim. Tem bastante... você vai encontrar bastante coisa aí na nossa adaptação. Então, tem bastante comédia, tem parte ali bastante emocional, tem drama também. Então, é uma peça que nós adaptamos para todas as idades, né? Por ser um desenho muito antigo, que muitas pessoas não conhecem, principalmente a juventude de hoje, quando você olha sem assistir o desenho, você acha que é algo medonho, que dá muito medo, algo nesse sentido, mas não é. Não é, você se cativa pelos personagens, né? Quando nós terminamos as nossas apresentações, todas as crianças vinham e queria tirar foto, e queria estar junto, e ficavam imitando o que a gente estava fazendo no palco. Então é muito gostoso, assim, de assistir. E essa peça, ela fica em cartaz, ela começa e vai até quando? Então, como nós ficamos em cartaz em dezembro do ano passado, esse ano nós ganhamos uma última data. Então é só mais um dia. Só mais um dia. Quando que vai ser? Vai ser dia 28 de fevereiro. Agora, no final do mês? Daqui pouco menos de 2 semanas. Não, né? já tá aí. Já tá aí. E aí tem 2 sessões, umas 19 horas e outras 21. A sessão das 19 já esgotou. E aí a das 21 nós temos ainda alguns ingressos, mas acredito eu aí que nos próximos dias já deve esgotar também. E é em Suzano também. Em Suzano também, que fica lá no Teatro Parabolano. Trazer pra cá essa peça, gente. Trazer aqui no teatro. Sim, na verdade, a Prefeitura de Mogi pode nos convidar a trazer para cá, né? O pessoal da Secretaria da Educação, aí da Arte de Mogi pode fazer o convite para que a gente traga para cá também. Tenho certeza que aqui tem bastante público, muita gente quer amar assistir. Imagina, tem que trazer para cá, Mogi precisa, a gente precisa fomentar a arte. Sim, como eu falei, a Escola Parabolanos do Alto Tietê hoje ela é a única escola de arte, né? Eu lembro que há muitos anos atrás nós tínhamos mais projetos, mais coisas que aconteciam, né? De apresentações, mais acessos. Hoje a gente não tem. Hoje é pouco. Boa parte do que a gente tem é stand-up, que é uma coisa muito legal, muito fenomenal. Eu mesmo amo assistir. Mas voltado ali pro teatro mesmo, a gente tem pouco, né? Se você quer assistir alguma coisa, você vai bem lá pro centro de São Paulo para poder ver, né? Algum personagem seu marcou muito sua vida e você guarda com muito carinho? É que eu sou muito apaixonado, cara, por tudo que eu faço. Então, eu acabo guardando todos, assim. É claro que tem alguns que a gente ama mais fazer. Assim, o Rasputin que eu fiz no ano retrasado, ele foi um personagem que me marcou bastante também. A construção dele foi uma construção difícil. Um personagem que eu gosto muito. Mas o personagem que eu tô fazendo agora, esse do Extremo de Jack, eu faço o Bicho-Papão, também conhecido como Monstro Verde. Ele mexeu muito comigo num sentido assim.
Ele é um personagem que ele é muito egoísta, ele é muito invejoso, né? É um personagem muito feio. Ele é um personagem que ele não aceita o lugar que ele tem, ele quer o lugar do Jack, porque ele quer ser ovacionado, ele quer ser a sensação do momento. Quando eu tava estudando esse personagem, eu peguei muita semelhança de tudo aquilo que a gente lida na vida o tempo todo. Falei, cara, tudo isso que ele tem hoje, que ele passa, todo mundo lida. Todo mundo lidar com invejoso, uma pessoa que... E são pessoas, às vezes, muito maldosas mesmo, que quer passar a perna, que não apoia, que só por maldade. E aí, eu peguei e falei, cara, eu vou contar essa história, só que eu vou pegar o feio e vou transformar em algo cômico. Para que tudo isso que é ruim seja visto de uma forma leve, não para poetizar isso, mas para, na verdade, homenagear as pessoas que elas passam por muitas dificuldades, lidam com muitas pessoas ruins, muitos obstáculos da vida, mas elas saem sorrindo. Mesmo que seja muito difícil. Elas conseguem achar beleza em outras coisas para poder enfrentar o feio, enfrentar aquilo que é ruim e sair do outro lado e continuar vivendo. Né? Então, trazer isso para o palco me marcou muito, né? Ouvir esse feedback de pessoas que foram assistir e elas falarem, pô, eu tava numa época ruim, mas aquela peça mudou minha vida. Eu não sei exatamente por quê, qual foi o ponto, mas ouvir isso faz com que todo o trabalho que a gente teve, ele tenha valido muito a pena. Porque para mim atuar hoje não é só o prazer de estar no palco e fazer um personagem. Mas a maior satisfação que eu tenho é quando eu consigo tocar alguém com aquilo que eu faço. Né? É quando eu consigo passar uma mensagem, é quando eu consigo olhar ali para a plateia e tirar um sorriso. E saber que talvez, e infelizmente, aquele seja o único sorriso que a pessoa deu há meses. Porque a vida é tão corrida, é tanta coisa que a gente precisa fazer, que a gente tem como obrigação fazer, que a gente esquece simplesmente de sorrir. Verdade. Né? Verdade. Então, quando eu consigo alcançar algo nesse sentido, aí eu me sinto realizado. Conectar a pessoa à essência, tu tem um propósito, né? O seu propósito está nos palcos, né? A gente sabe que nem tudo é fácil, você mesmo já falou que passou por situações delicadas, né? Agora que você comentou de pessoas de repente quererem, né, se aproveitar de uma situação, puxar um tapete, que isso é natural, gente, acontece em todo lugar. E eu mesma já vivo muito disso. Mas antes da gente encerrar e refazer esse convite para o pessoal poder assistir a peça, em algum momento da sua vida, no meio de tantos sonhos que você viu se realizando ao longo do seu trajeto, dos personagens que você veio dando vida, da magia do palco que te encantou, algo te feriu de alguma forma que fez com que você, por um pequeno instante, pudesse pensar em desistir disso tudo? Sim. Na verdade, algumas vezes, né? Algumas vezes. Porque assim, e eu acho que isso acontece em qualquer área, tá? Quando a gente busca fazer aquilo que a gente ama, que a gente tem como paixão, é triste, mas a gente não tem apoio. E normalmente, também isso é muito triste, a gente acha que alguns apoios que a gente tem são válidos e aí a gente descobre que não. Então a gente leva muita rasteira, né? É o tempo todo a vida meio que te dando pancada para você simplesmente viver e ser mais um só. Então, eu pensei em desistir diversas vezes onde as pessoas me invalidavam, né? Quando eu mesmo me invalidava. Quando, por exemplo, eu ouvi que eu tinha que seguir um trabalho que era o trabalho perfeito para uma vida perfeita. E aí eu me invalidei muitas vezes. Porque eu estava mais preocupado com o que as pessoas achavam que eu tinha que fazer. E não com o que eu de fato queria fazer.
E todas essas vezes dá vontade de desistir, porque é mais fácil, né? Uhum. É mais fácil você simplesmente largar tudo e só viver. Apertar um botão do automático ali e só viver. Mas qual que é a graça? Não tem graça você viver assim. Algumas pessoas até acham, podem achar, mas pra mim não funciona. Né? Até primeiro porque assim, eu entendi e demorou pra entender sobre a dádiva que é viver. Que é esse presente maravilhoso e essa oportunidade que a gente tem de viver, né? Presente da vida que Deus nos deu. E aí cada um na sua fé entenda, né, como é, mas é um presente. Uhum. E qual que é a melhor forma de você viver fazendo as coisas que você ama? Não tem uma forma melhor. Não tem. E eu falo muito, puxando esse seu gancho, que quando você desiste de um sonho seu, é como se você desistisse de você mesmo. Exato. Então, você vai viver o quê? Desistindo de você para agradar os outros? Você vai viver por você, né? Não tem como. Ó, papo intenso no finalzinho, gostei, hein? Eu vi que você quase se emocionou. Ó, Rô, eu quero que você então fale, a peça acontece dia 28, lá em Suzano, em qual local? Nós vamos apresentar no Teatro Parabolandos, fica no centro de Suzano. Para vocês pegarem mais informações em relação ao endereço, podem me seguir nas redes sociais. O meu arroba é @ummeromortal. Número 1, tá, gente? Número 1, Mero Mortal. Tá na tela. Isso. Aí lá vai ter bastante postagem sobre a peça. Tem o endereço de onde nós vamos nos apresentar. Então vai ser dia 28 de fevereiro, às 7 da noite. E outra sessão às 9 da noite. Como eu disse, às 7 tá esgotado já. E às 9 nós temos ainda alguns ingressos disponíveis. Venham assistir, tragam a família. É realmente um espetáculo muito gostoso. Então fica aí esse convite para todo mundo que quiser nos prestigiar. E venham até para apoiar a nossa arte aqui na região. Sim. Que, como eu falei, é algo que nós estamos muito carentes, né, aqui. Eu tô vendo, uma das coisas assim que tá me movendo muito a tudo isso é exatamente descobrir que existem muitas pessoas que não vão mais porque não têm acesso, porque nunca tiveram oportunidade. Olha só. Né? Então, com o Jack aconteceu isso. As pessoas, algumas foram pela primeira vez e falaram, cara, eu não sabia que era assim. Quando que vai ter de novo? Me chama, eu vou em todas. Né? Estão voltando de novo para assistir com a gente. Então, apoiem, gente. Apoiem, porque ali é uma troca de energia. É um contato que vocês vão ter com a gente, com a família de vocês. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair bem feliz. É isso, sucesso. E vamos trazer essa peça para cá, por favor. Amém. Vamos trazer. Obrigada por você ter vindo. Foi gostoso. Passou rápido, Nossa, né? eu achei que tava 10 minutos. Tinha tanta coisa para perguntar. Vai ter que voltar. Eu falo pra caramba também, né? Amigo, não, você fala ótimo, maravilhosamente bem. Quem dera, são poucas as pessoas que têm essa paz, essa tranquilidade para falar igual você. Ai, tem dia que eu tô muito agitada, que eu atropelo, tem dia que eu fico assim, ó, zen total. Só você ver, se assistir todos os episódios, você vai ver que eu vou meio, uma montanha-russa eu aqui nessa cadeira. Caramba. Total. Mas eu amei que você veio, deu certo, obrigada. Quando tiver outro projeto, avisa. Sim. Aí vai se preparando, porque logo tem lançamento do Terras Amaldiçoadas. Sim, eu quero aí você lá. Sim. Eu vou estar lá e, ó, eu já tô me convidando aqui para voltar para falar aí do relançamento desse projeto, hein? Nós estamos planejando uma roda, calma. Aí, coisa perfeito. Que eu não posso dar spoiler ainda. Tá vendo? Essa Drica me mata. Ai, perdão, Drica, eu já querendo informação privilegiada, desculpa. Não Perdão. Não, deixa lá. Obrigada. Rede social, então, Um Mero Mortal. Um Mero Mortal. Galera, sigam lá, acompanhem o trabalho, nos apoiem como artista, porque tudo aquilo que a gente faz é pensando em vocês aí do outro lado, em tudo que vocês vão assistir, a emoção que vocês vão sentir, a gente faz com muito carinho, com muito amor. E valorizem os artistas locais, viu? Muitos amigos apoiam, vanglorizam artistas lá, ó, os grandes. Mas por que você não valoriza os artistas regionais? Tem tanto talento aqui que, olha, custa nada você apoiar, viu? Porque é assim, ó, que você ajuda o amigo a levantar, não é verdade? Sim. Da energia. Sim, e uma coisa muito importante, né? O apoio, gente, ele vem antes do sucesso. Uhum. Não é depois. Ai, não adianta depois vir que deu certo, eu conheço faz tempo, dava maior apoio. Não. O que a gente precisa é antes.
Porque é muito difícil fazer o que a gente faz. É muito Essa difícil você preparação estar aí desse inicial, lado. né? É muito difícil, né? Dar a cara pra você fazer isso. Então, quando a gente tem um apoio, cara, isso fica muito mais... É difícil, mas fica muito mais leve. Então, apoiem todo mundo que vocês conhecem naquilo que eles querem fazer, sempre. É sobre. É isso. Obrigada. Obrigado eu pelo convite, foi uma delícia. Imagina. Ó, você que chegou agora, a gente já estourou para variar. Esse reloginho aqui eles colocaram para mim não dá certo. Hoje eu estourei pouco. Você que está do outro lado, volta, chegou agora, assiste desde o início. Tá muito gostoso o bate-papo. Para você que gosta de arte, cultura, esse universo de atuação, um papo super legal com o Rodrigo hoje aqui, viu? Se inscreve se não é inscrito, sininho, ó, só ativar lá para receber notificação de quando começar o nosso episódio, porque toda quarta às 8 nós estamos aqui. E ó, eu quero que, com base no que a gente conversou hoje, olha que coincidência, leva essa reflexão para você. A gente perde muito tempo tentando agradar aos outros. E quando você passa a maior parte do seu tempo vivendo em prol de agradar ao outro, você se perde por dentro. Então, eu acho que está na hora de você começar a se encontrar, não é verdade? Pensa nisso. Semana que vem eu tô de volta.